Estamos a caminho de Belém, como os pastores, como os magos, também nesses dias, como Nossa Senhora e São José. E o tempo do Advento é um tempo curto, mas intenso, que nos prepara para chegar até Belém e ver como Deus se manifesta de uma forma muito diferente daquela que a gente espera, das nossas expectativas. Certamente todo o povo de Israel que esperava a vinda do Messias não era capaz de imaginar que esse Messias chegaria de forma humilde. Deus gosta de vir a nós através de formas simples, através de formas que não são tão eloquentes, de formas que talvez o próprio ser humano naturalmente despreza, como na época de Jesus, sobretudo, as crianças, que importância tinham. E Deus, meu irmão e minha irmã, é desse modo que Ele deseja chegar a nós. E nesse tempo do Advento, nossas comunidades, nossas paróquias, nossas pastorais têm esse bom costume de fazer as suas avaliações, de fazer o seu planejamento, mas tudo deve ser feito não simplesmente porque a gente tem a necessidade de trabalhar, mas porque nós temos consciência de uma missão. E a nossa missão é sempre aquela mesma de Jesus e aquela que Jesus confiou aos seus discípulos de todas as gerações e confia a nós também. Qual é a nossa missão? A nossa missão é comunicar Jesus, comunicar Cristo. E hoje a liturgia da palavra traz dois personagens que se encontram, que se complementam e que podem também inspirar de alguma maneira o nosso trabalho como pastoral da comunicação, que é o profeta Elias e São João Batista. O povo de Israel sabia pelas profecias que o Messias não chegaria sem uma outra manifestação de Elias. E na leitura que nós fizemos, na primeira leitura, dá uma definição da missão do profeta Elias, que também nós queremos aprender com essa definição. Diz que Elias era um homem cuja palavra ardia, cuja palavra queimava, uma palavra de fogo. E essa imagem do fogo para comunicar a palavra é uma imagem que pode nos ajudar no nosso ministério, na nossa pastoral. Atenção, porque às vezes a gente está tão preocupado com a transmissão, com a conexão, com o link, com os likes, com a quantidade de gente, e a gente pode perder o melhor da nossa transmissão, que é a palavra de Deus, que quer queimar primeiro o teu coração, o coração do agente da pastoral. O agente da pastoral não é uma máquina de reproduzir coisas, mas é alguém que foi contagiado pela palavra do Senhor, e como foi contagiado por essa palavra, foi queimado por essa palavra, ele então pode queimar. O Evangelho, irmãos e irmãs, só tem uma forma de transmissão, que é sempre atual. Por mais que as redes sociais nos ajudem
nós não podemos esquecer que o Evangelho só pode chegar nos corações através do testemunho. É pessoa que comunica a pessoa, é coração que toca no coração, é coração queimado que queima os corações. O profeta Elias, um homem que tinha uma palavra que queimava. E depois João Batista é a realização dessa profecia de que Elias devia vir antes, como concluía o evangelho da missa hoje, dizendo que as pessoas compreenderam que ele estava falando de João Batista. João Batista tinha essa missão de Elias. Como abrir o coração? O Messias vai chegar, mas a gente também pode ter dificuldade de reconhecê-lo. Durante toda a trajetória de Jesus, houve muita gente que reconheceu em Jesus o Salvador, o Messias, o único Salvador. Mas houve também muitas pessoas que não o reconheceram, porque não abriram o coração, porque não deixaram essa palavra entrar, penetrar, não fizeram dessa palavra também a sua vida. E o tempo do advento é, de alguma forma, também um tempo de conversão. É um tempo de repensar a nossa caminhada. A gente não pode nunca estar contentes de onde a gente chegou. Onde é que eu cheguei? Cheguei aqui, mas posso ir além, posso dar mais. Não vamos nos acostumar com o que já conquistamos. Mesmo que a pastoral da comunicação, nesse tempo da pandemia, tenha experimentado um boom, né? Uma explosão, e a gente até acha a nossa pastoral é a pastoral mais recente da diocese, não é? Talvez na sua paróquia seja a pastoral mais recente, porque antes não havia e agora existe. E a gente já está satisfeito com o que a gente fez, com o que a gente produziu, com o que a gente conseguiu? De jeito nenhum. Há sempre no cristão uma boa insatisfação que leva a gente a caminhar, a não esmorecer. Quando a gente pensa no testemunho tão bonito dos últimos papas que tivemos, agora o Papa Francisco, um homem de mais de 80 anos, o que quer na vida? Normalmente quer descansar um pouquinho, não é? O Papa Francisco não descansa, nem férias ele tira. Não sei se nisso a gente tem que imitá-lo, não é? Mas nem férias ele tira. Então por quê? Porque a gente tem que sentir, irmãos e irmãs, a urgência da missão. E nós não devemos estar presos na missão aos resultados. Quantas pessoas estão nos seguindo? Isso é resultado, não é? Quantas pessoas curtem as nossas publicações? Isso é resultado. Isso é bom? É bom. Mas é isso que determina o nosso trabalho? Não. Não é isso que determina o nosso trabalho. Porque Deus tem uma outra forma de avaliar as nossas ações. Às vezes, de 300 transmissões que você fez, uma delas tocou o coração de uma pessoa. E você nunca vai saber disso. Isso para Deus é o resultado. É isso para Deus o resultado. Por isso não nos enganemos com os resultados das mídias sociais, como a gente está acostumado a pensar nesses resultados. Nós somos cristãos. Às vezes, irmãos e irmãs, nós temos que ser como João Batista, uma voz que grita no deserto, não é? A igreja
nesses tempos, ela tem sido isso, uma voz que grita no deserto. Por exemplo, a gente grita por paz, e parece que o que cresce é a violência, não é? Mas nós vamos continuar falando do Rei da Paz, vamos continuar anunciando aquele que pode trazer a paz aos corações. Parece que estamos gritando no deserto. A igreja defende a vida, desde a origem, passando por todo o seu processo de desenvolvimento, até a morte natural com dignidade. E o que a gente assiste no nosso mundo? Parece que os homens tramam para fazer leis que simplesmente favorecem a alguns e desfavorecem a maioria, sei lá, não é? E a vida é maltratada no ventre materno, a vida é maltratada no seu final, a vida é maltratada no seu desenvolvimento. Mas a igreja continua sendo um João Batista, porque sabe que essa palavra é uma palavra de fogo. Então eu creio, irmãos e irmãs, que a nossa pastoral pode aprender muito com Elias, pode aprender muito com João Batista. E o nosso caminho não é de ter sucesso, né? Porque de fato nas redes sociais a gente tem um pouco essa coisa do sucesso, né? O nosso trabalho, a nossa pastoral é a de preparar caminhos. Tudo na igreja é preparar caminhos. A gente está preparando caminhos para outros. Como é bonito isso no ministério. Eu hoje sou bispo aqui desta igreja, mas quem foi o primeiro bispo desta igreja, né? Vocês sabem quem foi o primeiro bispo desta igreja? A gente tem que conhecer também a nossa história, não é? O Dom Valmor, e depois veio o Dom Honorato. Esses homens, o que fizeram? Prepararam caminho, sabe? Nós estamos uns ligados aos outros, um dando mão aos outros. E assim, cada um deve se preocupar. O que é que Deus espera de mim hoje? Como Deus quer que eu viva a minha missão dentro da pastoral, da comunicação hoje? Então vamos assim celebrar essa Eucaristia, que é também a oportunidade que a gente tem para agradecer, né? Nós estamos praticamente há 2 anos com essa pandemia, e vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, né? A gente esperava que todo mundo viesse, mas eu estou vendo que tem regionais que estão em peso. E olha, digo para os que ficaram em casa, regionais de mais longe, né? Do lugar mais distante da diocese, está aqui em peso, né? Então, e outros vieram mais de perto, mais ou menos perto. Que bom que vocês vieram, não é? E a gente tem essa oportunidade agora de voltar às nossas atividades com precaução, com máscara, com álcool gel, com um certo distanciamento. Essa semana eu publiquei um decreto, né, falando desse novo tempo que a gente quer viver também juntos na igreja, chamar todo mundo de volta, não é? E vocês, como pastoral da comunicação, devem também procurar fazer a divulgação dessas coisas que a diocese procura favorecer para todos. Mas oportunidade também de agradecer, porque ao longo desses 2 anos, especialmente no primeiro tempo da pandemia, né, ontem eu visitava uma pessoa que perdeu alguém muito querido durante essa pandemia, um parente muito próximo. E ela dizia: aquelas missas que o Senhor transmitia lá na sua casa, aquelas palavras me ajudavam muito a continuar o meu caminho, a não desanimar. Quer dizer, quantas coisas aconteceram que vocês não sabem, né? Mas que graças ao trabalho de vocês, ao esforço que fizeram para que as transmissões fossem as melhores possíveis, que se divulgassem mais as coisas, as notícias, as comunicações, a gente não tem noção
do bem que a gente faz quando faz o bem, né? A gente não tem noção. Então, muito obrigado pela dedicação, pelo esforço. Vocês também se expuseram, não é? Se expuseram muito nesse tempo, mas com alegria. E vamos aprofundar a nossa missão, o nosso compromisso, pensando naquilo que eu falei. Deus quer que a gente dê mais passos. Vamos aprender de Elias, vamos aprender de João Batista, vamos aprender também de Nossa Senhora nesse tempo do Advento. Amém.